Direto da redação. Tem duas candidaturas postas lá para o governo do estado do Espírito Santo. O vice-governador Ricardo Ferraz, que é governador, hoje é governador, o ex-governador Renato Casagrande, ele renunciou ao mandato para disputar uma vaga no Senado. O prefeito de Vitória, Lorenzo Pasolini, ele renunciou ao mandato dele para disputar uma vaga do governo do estado. Ele vai disputar o governo do estado. Lorenzo Pasolini do Republicanos e o Ricardo Ferraz do MDB. Então são os dois adversários, são as duas candidaturas postas até aqui, além do Helder Salomão, que é do PT, que lançou também sua pré-candidatura. Mas a eleição não se decide em abril e não se decide em junho, né? Porque na verdade são fases preparatórias. O Lorenzo Pasolini, ele é um bom produto para se vender ao eleitorado bolsonarista, eleitorado centrão, de direita. Mas ele tem um problema. Ele tem um fator que favorece. Porque o Espírito Santo talvez seja um dos estados mais bolsonaristas do Sudeste, sabia? É mesmo? O Espírito mais Santo? bolsonaristas do Sudeste, é um estado bolsonarista. O Renato Casagrande, que era o governador, ele tinha essa habilidade de navegar nesses dois navegar nessas duas correntes, esquerda, centrão, direita. Ele tem uma aprovação popular muito boa como governador. Mas na eleição para a disputa do Senado está surgindo um negócio interessante. O Pasolini, apesar de ser um bom produto, ele não tem visibilidade fora da Grande Vitória. E as eleições no Espírito Santo se decidem no conjunto, no interior, fora da Grande Vitória. E o Pasolini ele não vai ter tempo, ele não tem lideranças aliadas nessas cidades, ele não tem tempo de prateleira, que os marqueteiros dizem. E surgiu uma figura, agora você vai ver, eu fiz um artigo no Giro Capixaba, na minha coluna, que é o site no Espírito Santo, mostrando ali aquela figura ao lado do Pasolini. Pasolini está à direita e à esquerda está ali o ex-governador Paulo Artung, que é filiado ao PSD. O Paulo Artung diz para todo mundo que ele não é candidato, mas está aparecendo, começou a fazer as redes sociais, começou a participar de palestras e começou a dizer que ele apoia o Pasolini. Mas para quem conhece a cena política capixaba, está avaliando, e pelo estilo do Paulo Artung, está avaliando o seguinte: ele é altamente oportunista, ele é altamente pragmático e ele estaria avaliando a possibilidade do Pasolini chegar num determinado momento e ver o seguinte: olha, eu não vou ter tempo de prateleira, eu não consigo ser candidato a governador, eu não vou ter tanta digamos, capilaridade para ser candidato a governador como tem o candidato da máquina, o Ricardo Ferraz. O Paulo Artung já foi governador, teve uma péssima gestão na segurança porque saiu diante de uma greve de policiais, foi um negócio horroroso. Mas ele tem uma coisa em favor, ele é um cara que ele tem ainda a áurea, ele tem pelo menos a fama de ter organizado as finanças do Estado no período em que estava lá e que propiciou um certo crescimento econômico e no mercado de trabalho no Espírito Santo. Então o que as pessoas estão avaliando, o que o cenário avalia? Que o Paulo Artung está no banco de reserva dizendo que apoia o Pasolini, mas já preparadinho para entrar em campo. O Pasolini sairia da candidatura dele para o governo do estado para disputar o Senado com chances de eleição. Aí ele teria chance de se eleger senador. E daí então ameaçaria até uma candidatura do Renato Casagrande para o Senado, podendo fazer com que o Renato Casagrande ele volte ao segundo, seja o segundo colocado numa eleição, ou até o terceiro, caso o Serginho Meneghelli, que foi prefeito de Colatina e é deputado estadual, seja candidato ao Senado. O Serginho Meneghelli está afiliado também ao PSD do Paulo Artung. Então, assim, as eleições no território capixaba, naquela região ali do Espírito Santo, ela vai entrar agora numa fase muito interessante, com uma fase agora preparatória. A Copa do Mundo esfria um pouco essa discussão enquanto o Brasil estiver competindo. Mas depois que se o Brasil conquistar o Hexa, ainda esvazia um pouco, vai retardar um pouco. Mas o Paulo Artung, com tudo que pese contra ou a favor, ele tem uma coisa que o Pasolini não tem, que é capilaridade por todo o Espírito Santo. Se ele tem condições de ganhar uma eleição da máquina do Ricardo Ferraz,
é outra discussão, é outra história. Chegando aí ao sul do Espírito Santo, chegando à Serra, chegando às outras regiões, aí é outra coisa. São outras discussões. Mas ele é um nome que estaria com maior capilaridade e mais bem posicionado do que o Pasolini, o Lorenzo Pasolini, que foi prefeito de Vitória. O Lorenzo Pasolini é um ex-delegado de polícia, entrou para a política nessa onda bolsonarista, mas procura não se alinhar muito ao radicalismo bolsonarista, porque ele fica de olho naquele eleitorado de centro, naquele eleitorado de centro que não quer nem o radicalismo de esquerda, nem o radicalismo de direita, e tenta ao mesmo tempo abocanhar a direita bolsonarista. Então esse é o grande dilema hoje na eleição do Espírito Santo. Se Lorenzo Pasolini vai ter fôlego para levar isso até o final, ou se vai sair para o Senado e deixar o caminho aberto para o Paulo Artung. Não sendo Lorenzo Pasolini, nesse núcleo aí, o único nome que sobra é o do Paulo Artung. E tudo leva a crer que o Paulo Artung está dizendo que não é, mas doidinho para molhar o biscoito. Está naquela fase rainha da sucata, me chama que eu vou, né? Aquela música, aquela lambada muito bem interpretada na voz do Sidney Magal. Sidney Magal. Me chama que eu vou.